Então, para dar início a esse dia, já que nosso presidente se falou do blockchain, nós vamos começar com uma apresentação do Carlos Henrique Duarte, CTO da IBM, especificamente de blockchain, para dar uma visão a todos aqui da audiência sobre o que é essa tecnologia. Carlos Henrique, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Eu acho que o LIFT é um marco do ponto de vista do modelo de inovação que o Banco Central tem proposto ao mercado financeiro. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar do próprio mercado estar trabalhando modelos de inovação financeira que são hoje o grande, vamos dizer assim, o grande catalisador de todo o modelo de transformação digital no mundo hoje. Os principais, conforme o próprio presidente acabou de citar algumas dessas iniciativas aqui, eles estão muito ligados, eles estão muito trabalhados dentro da indústria financeira, né? Então, o que a gente vai falar um pouco hoje aqui é um pouco dessa realidade, de como a tecnologia ela pode trabalhar. Eu imagino que quase todo mundo aqui saiba já o que é blockchain, então eu não vou me ater aos basics, mas a ideia aqui é compartilhar um pouco da visão de como a tecnologia ela tem ajudado a transformar o mercado. Tem um passador? Essa semana eu estava analisando, estava dando uma olhada no LinkedIn e o pessoal da Fisher acabou lançando um paper onde eles deram alguns dados bastante interessantes do ponto de vista de meio de pagamento no Brasil, e eles traduzem alguns valores, eles mostram alguns valores que são bastante importantes e que mostram para a gente uma foto extremamente relevante do papel, do potencial e do tamanho do mercado de meios de pagamento hoje no Brasil. A gente está falando de cifras trilionárias aí. Estamos falando também de um modelo que tem evoluído cada vez mais. A gente vai ver projetos hoje que vão mostrar muito bem isso, né, do que a gente pôde analisar já dos casos de uso, alguns, inclusive, que a gente esteve acompanhando durante todo o processo do LIFT. A gente pode ver que a tangibilização de toda essa estrutura do modelo econômico, ela está dentro do meio de pagamento que está na mão do cidadão, no final das contas, né? E isso mostra para nós assim, várias informações, não só do gigantismo do modelo, mas também da questão da necessidade da gente ter resguardados, né, todo um modelo sistêmico, ter todas essas garantias para que esse modelo ele se perpetue, ele evolua e a gente tenha um nível muito maior aí, não só de usabilidade, mas também de evolução de todos esses processos produtivos que vão perpassar aí o sistema financeiro brasileiro. Esse gigantismo também ele traz alguns desafios embutidos, né? Alguns desses desafios impulsionados pela própria evolução tecnológica. A diminuição de complexidade, diminuição de custo, diminuição de fricção entre esses participantes, não é? A questão da adequação de novos entrantes. Nós temos agora vários novos entrantes, dentro, não só no mercado financeiro, nós temos as próprias fintechs aqui também representadas no próprio LIFT, trazendo soluções de inovação que estão movendo sistemas que são garantidores, mas que já estão num momento de necessidade de evolução, não é? São os próprios sistemas dos bancos centrais mundiais, não é? E o nosso sistema financeiro também não é diferente. E aí é muito importante a gente ter a capacidade, principalmente quando a gente fala de sistema financeiro brasileiro, o orgulho, inclusive, de dizer que o nosso sistema ele é robusto o suficiente para poder consolidar esse tipo de inovação de uma maneira bem mais real, de uma maneira bem mais prática, de uma maneira bem mais segura, não é? Sobre o risco da questão das analogias,
Mas eu identifico esse momento que a gente tem vivido, principalmente no surgimento de novas tecnologias como o próprio blockchain, como sendo um momento de... Essa palavra tem sido muito utilizada, não necessariamente seja a minha palavra preferida, mas um momento de disrupção, né? Então, é um momento em que os padrões pré-estabelecidos eles vão ensejar um tempo determinado e vão ensejar novos momentos que precisam surgir aí. E fazendo uma análise um pouco da história da telefonia, a gente tem aqui, deixa eu ver se o raio laser vai funcionar. Está funcionando? Está funcionando. Nesse primeiro quadro aqui, a gente tem um esquemático do modelo de Graham-Bell, que foi o primeiro telefone, vamos dizer assim, utilizado, né? O Graham-Bell ele vai aprimorar um projeto de um cara chamado Antônio Meucci, e ele vai popularizar a utilização da telefonia através desse aparelho. Mas o que Graham-Bell estava proporcionando naquele momento não é simplesmente o ato de alguém se comunicar com o outro através da voz, não é? O que ele vai estar começando é um processo de evolução tecnológica que vai permitir com que as fronteiras elas se diminuam cada vez mais, com que novos modelos de negócio apareçam, com que novos desafios tecnológicos de evolução da própria humanidade eles vão acontecer aí. O próprio século XX ele vai nos comprovar aí, eu acho que um dos momentos em que a humanidade vai evoluir cada vez mais de uma maneira exponencial, né, do ponto de vista tecnológico. Uma das grandes bases aí, além da própria energia elétrica, é o telefone. E aí no meio, lá em 1947, o pessoal do Bell Labs, que é o laboratório do Graham-Bell, eles vão começar um novo modelo, onde eles vão utilizar a transmissão dos sinais telefônicos utilizando radiofrequência, em células de transmissão radiofrequência. Então, aí começa o processo de desenvolvimento do aparelho celular. Em 1956, a Ericsson desenvolve esse aparelho fantástico aí, que eu acho que, com certeza, não caberia nem nos bolsos, nem né, nas bolsas de ninguém. Esse é o MTA, ele tem 40 quilos e ele foi o primeiro aparelho celular de laboratório. Em 1973, um cara chamado, deixa eu pegar o nome dele aqui, Martin Cooper, da Motorola, ele vai fazer a primeira ligação pública utilizando um aparelho celular, e a partir daí o resto é história. Então a gente tem mais um momento de disrupção, mais um momento onde novas possibilidades de utilização daquela tecnologia já consolidada, que era a tecnologia da telefonia, ela vai abrir novas possibilidades. Então agora é móvel, você não precisa estar em casa ou não precisa estar mais no escritório para conseguir falar com alguém. Você pode estar em qualquer lugar e isso vai trazer aí uma série de inovações. Por último, em 2007, 9 de janeiro de 2007, esse sujeito, chamado Steve Jobs, ele lança um aparelho que vai revolucionar mais uma vez a utilização da telefonia. E mais do que isso, ele não vai simplesmente lançar mais um novo modelo de aparelho telefônico. Mas esse momento de disrupção, ele vai se utilizar de toda a base, de toda a estrutura que foi colocada desde lá da época de Graham-Bell. E ele vai possibilitar agora com que essas fronteiras simplesmente desapareçam. Ele vai possibilitar agora que as pessoas interajam umas entre as outras de maneira diferente. Ele vai possibilitar criação de novos modelos de negócio. E hoje as nossas vidas estão basicamente dentro desses aparelhinhos que a gente carrega para cima e para baixo, né? Que são os smartphones. Momentos de disrupção. E momentos de disrupção, no final das contas, eles são motivados por aquilo que se chama de fator UX. É o User Experience. O que movimenta as evoluções tecnológicas são as experiências que os usuários têm, né? Então, é interessante quando a gente tem uma boa experiência, seja num restaurante, seja num hotel, seja em qualquer nível que a gente coloca aquela ótima experiência como sendo o benchmark, como sendo a base
daquilo. A gente não se submete mais a nada inferior àquilo ali. Então, em todos esses momentos, a experiência do usuário ela tem movido a tecnologia e ela tem movido a indústria e a humanidade para o momento que a gente está. E é por isso que tecnologias como os wearables, como o IoT, como cognitiva, como quantum computing, como o próprio blockchain, eles têm sido chaves nesse momento de transformação de indústrias já consolidadas, de indústrias já estruturadas, como a própria indústria financeira. Nesse sentido, e até para terminar a fala, a gente tem visto várias iniciativas, e eu estou trabalhando há 2 anos e meio com blockchain, e tenho tido a oportunidade de falar com os mais diferentes tipos de indústrias, com os mais diferentes tipos de atores, com os mais diferentes tipos de pessoas que são, no final das contas, tocadas pela tecnologia. E se existe uma coisa que blockchain tem proporcionado do ponto de vista de tecnologia, mais do que uma evolução tecnológica, é uma evolução de um paradigma, essa é uma outra palavra também muito utilizada no bingo corporativo, né? Tem aquele bingo corporativo que a gente vai utilizando alguns termos, mas essa quebra de paradigma da gente ter agora a possibilidade de canais de confiança que vão unir, inclusive, entidades ou instituições com grandes problemas ou de fricção, ou de fraude, ou de disputa, ou de conciliação, e tornando isso mais simples, tornando isso mais barato, tornando isso mais direto, essas relações entre indústrias, entre entes, mais direta. Há 2 semanas atrás, a IBM fez o lançamento de uma rede de transacionalidade interfronteiriça. Então, a gente consegue fazer transações interfronteiriças aí, entre países, e essa rede ela é composta única e exclusivamente por bancos. Esses bancos eles vão poder fazer transações não só de transferência de dinheiro, mas também de pagamentos interfronteiriços, inclusive surgimento de novos produtos em cima disso aí. Com liquidação instantânea, com compensação instantânea, utilizando a tecnologia blockchain e tecnologias que estão postas aí. Para mim, o WorldWire ele traz não só mais do que uma provocação, né? O WorldWire ele traz a possibilidade da gente conseguir aterrissar os conceitos, as coisas que a gente tem falado aí nesses últimos anos. E aqui eu posso citar várias pessoas que têm nos acompanhado aí nesse momento, de várias empresas, de vários lugares aqui que estão presentes nesse auditório. Então, a gente consegue tangibilizar, a gente consegue aterrissar agora e trazer um modelo de garantia desses trâmites financeiros, tudo isso regulamentado. Não é? Então, todo aquele pavor criado no momento do boom das criptomoedas, aí, de que tudo vai acabar, de que os bancos vão acabar, o Banco Central vai acabar, a gente consegue ver e trazer à realidade que o que vai acabar, na verdade, é um momento em que a gente teve de grande êxito e que vai se iniciar agora um momento mais próspero, um momento mais simplificado, um momento mais direto, um momento mais barato, onde não só as instituições financeiras vão ser beneficiadas, mas as entidades reguladoras também serão, e o seu papel de reguladores, de auditores, de determinadores da garantia sistêmica econômica, ela vai continuar, mas também o benefício nas pontas. Né? Então, eu acho que a experiência que o usuário teve com a utilização das criptomoedas, por exemplo, que permitem com que ele faça uma transferência, um pagamento em questão de minutos e não em questão de dias, dentro dos ambientes tradicionais que hoje nós temos no sistema financeiro, esse é o grande modelo, esse é o grande motor
a grande força motriz para que a gente esteja ensejando modelos inovadores de transformação do modelo financeiro. E eu entendo que a tecnologia está à disposição para que a gente traga inovação, disrupção e, principalmente, transformação da experiência do usuário, que, no final das contas, é o próprio cidadão. Ok? Muito obrigado pelo tempo, obrigado pela atenção, estamos à disposição aí para o que for necessário. Ok? Obrigado.